Olá, bem-vindos! Sabe aquela ideia de que a vida aqui é tipo uma preparação para algo que vem depois? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, num conceito teológico bem importante, a preparação para a eternidade. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar um material de ensino bem específico para entender como essa jornada é vista. Então, o nosso ponto de partida é este aqui, ó, a lição de número 13. E o título já entrega tudo, né? Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O que já deixa bem claro que a coisa é séria. Não é só uma preparação, sei lá, espiritual, é algo que pega a pessoa como um todo, por inteiro. Beleza, mas isso faz a gente pensar. Se a vida é essa tal preparação, como é que isso funciona na prática, no nosso dia a dia? O que quer dizer de verdade preparar corpo, alma e espírito para um destino que é eterno? Pois bem, segundo o guia que a gente está analisando, a resposta para essa pergunta toda está numa única palavra. Uma palavra bem forte que resume o processo inteiro. Vamos ver que palavra é essa e o que ela significa de fato. E a palavra é santificação. É isso. Esse é o conceito central, a espinha dorsal de toda essa ideia de se preparar para a eternidade. Pelo menos de acordo com o que está nesse material aqui. Tá, mas o que é santificação, afinal? Bom, de acordo com a fonte, é tipo um movimento em duas direções. De um lado, você se afasta do que é considerado pecado. Do outro, você se dedica, se consagra a Deus. E o ponto mais importante aqui é que isso não é uma coisa que acontece uma vez e pronto, sabe? Não é como virar uma chave. É um processo, uma jornada que dura a vida toda. E para a gente entender a motivação por trás de tudo isso, a lição destaca esse versículo, que eles chamam de texto áureo. A ideia aqui é mudar o foco, sabe? É como se dissesse que a verdadeira cidadania, o verdadeiro lar do crente, não é aqui na Terra, estaria numa outra realidade celestial lá no futuro. Ok, agora vamos entrar num ponto bem interessante de como esse conceito é aplicado. A fonte faz questão de bater na tecla de que a santificação não é só uma coisa espiritual, abstrata. Pelo contrário, é vista como algo integral, que abraça todas as partes do ser humano. E esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. É a tal da santificação integral. A ideia é que essas três partes, corpo, alma e espírito, não se separam. Todas elas estão juntas nesse processo. Ou seja, a preparação para a eternidade é vista como algo que envolve a pessoa por completo, de cabo a rabo. Indo um pouco mais fundo, a fonte mostra uma coisa bem curiosa: uma dualidade. A santificação não é só uma coisa ou outra. Ela é vista ao mesmo tempo como um evento, um momento específico e também como uma jornada que dura a vida inteira. Parece contraditório, né? Mas vamos entender como essas duas ideias andam juntas. Então, aqui a gente vê as duas fases do processo. A santificação posicional é como se, no momento da conversão, a pessoa recebesse um passaporte novo. A cidadania dela muda na hora. Pum, instantâneo. Já a santificação progressiva é o processo de aprender a viver nesse novo país. É se adaptar à cultura, às regras, e isso acontece no dia a dia, pela vida toda. Bom, e como acontece com qualquer doutrina, essa aqui também enfrenta desafios. O material que a gente está vendo dedica uma parte para apontar o que ele considera serem os perigos do mundo de hoje. Coisas que poderiam, na visão deles, tirar as pessoas desse caminho da santificação. E aqui é bem importante deixar claro, né? Os pontos que vamos ver agora refletem a visão específica do autor desse guia. São as tendências que ele, o autor, aponta como sendo obstáculos para essa jornada. A lista é interessante. Ela fala, por exemplo, do que o autor chama de cristianismo secular. Fala também da teologia da prosperidade, aquela que tem um foco maior em conquistas materiais. E também menciona o que ele chama de discursos rasos. Enfim, cada um desses pontos é visto por essa ótica como um tipo de desvio do foco principal, que seria a jornada de preparação espiritual. Certo. A gente já viu o que é, como funciona, quais seriam os desafios. Agora, a lição volta para a pergunta fundamental: o porquê? Qual é, no fim das contas, a grande esperança, a motivação que move todo esse processo de santificação? E essa citação do material revela bem essa motivação. A ideia não é que seja um processo baseado no medo, mas sim na esperança. O objetivo, então, seria viver com uma convicção, uma segurança da salvação e, ao mesmo tempo, com uma expectativa pela vinda de Cristo, que é como a teologia se refere ao fim dos tempos.
E aqui, o objetivo final fica bem claro. A meta da tal santificação integral é que a pessoa como um todo, espírito, alma e corpo, seja conservada de um jeito que o texto chama de irrepreensível, ou seja, sem falhas, até aquele momento final. E com isso, a gente fecha nossa análise voltando exatamente para aquela pergunta do começo. Se a vida é mesmo uma preparação, esse material nos deixa com uma reflexão bem profunda. Afinal, para que exatamente essa preparação serve? E qual é o verdadeiro significado desse destino final?